Ah, cadê dupla? Giro Atalaia 360, Jéssica Cruz, Rosendo Aragão. Aqui está a dupla mais que moderna. Brasileira. Alô, queridos, bom dia, como estão vocês? Bom dia, bom dia. Eu tô ótima. E você, como é que tá? Eu tô bem, tô tranquilo, tô em paz. Agora, eu estava observando aqui, é um destaque que eu considero interessante, até a guisa de reflexão, para a gente pensar um pouquinho. Sim. Eu creio que estejam mordendo uma isca. E essa isca, ela é bem perceptível, você pode perceber muito bem, o tal do cara, do ex-deputado Arthur Duval. Qual é a estratégia dele? Eu sempre penso assim, olha só, vamos refletir a respeito. A liberdade de expressão, ok. Existem pontos no discurso dele que eu até concordo. Só que a fórmula é para se polemizar. É para se criar essa situação constrangedora e ele atinge o objetivo dele. Então, assim, quanto mais ele usa palavras de baixo calão, ele reafirma as ofensas, ele reconstrói todo o seu discurso, melhor para ele, porque ele continua alimentando e se retroalimentando dessa discussão. O que eu acho muito estranho, estava vendo agora há pouco o pessoal comentando ali, as pessoas aqui, inclusive, no nosso estado, na nossa capital, estão estimulando essa discussão. E então é muita ingenuidade, é falta de conhecimento de comunicação. Você tem que acabar com essa história na sua fonte e não dar trela mais. O que foi dito, acabou o assunto, encerra o assunto. E aí acabam caindo na armadilha desse camarada que não merece, pela vida pregressa, Sim, o mínimo respeito, a mínima consideração, a mínima atenção, em que pese alguns pontos que eu até concordo com ele. Olha, eu sempre vou pela lógica da bolha, sabe, Sérgio? E na minha bolha, esse cara ele nem faz parte. O conteúdo dele ele nem chega até mim, a não ser que alguém esfregue na minha cara, porque realmente eu não dou palco algum. O debate, o assunto, ele pode ser sim discutido e deve, porque a gente está falando de recursos públicos. Então o debate ele tem que vir, mas de outra forma, por pessoas com credibilidade. Uma pessoa como ele, não faz a menor diferença na minha vida. Tudo que ele fala, tudo que ele diz, para mim é completamente dispensável. Eu não dou palco, não dou trela. Se um dia eu tiver que entrevistá-lo, tudo bem, irei entrevistá-lo, mas seguirei a minha vida fazendo de conta realmente que ele não existe. E só para complementar, viu, Sérgio, uma coisa bem simples. Simples, né, Jéssica? Quando você vê um incêndio, Sérgio, você apaga o incêndio com água ou com gasolina? Então, por aí você já vê, então. É um camarada que parece que ele só está querendo ali provocar, atiçar para ter audiência. Apenas isso, só ter a audiência dele, do grupo, é claro, que coloca ele, como a Jéssica falou, né? Não vai interessar para a nossa vida, a vida dos brasileiros que estão aí trabalhando, estão ralando, estão ouvindo aqui a programação, mas também estão acompanhando aí também o balanço geral. Não tem realmente fundamentação nenhuma você dar palco para um cidadão, a gente está chamando de cidadão respeitosamente. Claro. Porque realmente não tem como você dar crédito a isso. E sugerir... Desculpa, Sérgio. Quando ele era deputado, aí sim, a gente tinha realmente que discutir as questões relacionadas a ele, porque a gente está falando de alguém que está atuando como um servidor público que serve à população e que se sustenta, se beneficia de dinheiro público, fruto do quê? Do público, do cidadão que paga o seu imposto. Então, ele não é mais deputado, é ex-deputado. Então, caçado ainda mais, né? Caçado ainda mais. Porque ninguém é caçado do nada, né, Jéssica? Teve uma provocação. Verdade. Pois é. E só para concluir a reflexão, de novo, uma sugestão aos agentes públicos. Não entrem nessa armadilha, que inclusive esses agentes públicos não têm conhecimento da estratégia de comunicação. Como eles não são comunicadores profissionais, o Arthur Duval bota todo mundo no bolso. Entende? Então ele adora isso, ele adora conversar com o secretário da prefeitura, com o prefeito, com não sei quem. Ele vai adorar conversar, porque essas pessoas, infelizmente, não têm esse treinamento específico. Ele vai lá e embolsa todo mundo, bota todo mundo no bolso e morre de rir. Simples assim. Beleza, esse foi o destaque. Nós vamos falar aqui, Sérgio, de outro assunto, um assunto muito importante, que é o furto
de energia elétrica. Sergipe registrou, Sérgio, só em 2025, 3 mil irregularidades que foram identificadas. Que foram identificadas. O que tem de coisas escondidas que ainda podem aparecer, né, Jéssica? Quem paga o prejuízo? Nossa. A gente que paga a energia você, regular. nós, todo mundo. Quem está regular, ainda bem, então. Outro destaque daqui a pouquinho que nós vamos falar também, Sérgio, isso aqui é uma notícia muito interessante, que Aracaju realmente despontando na questão do turismo. Você sabia que Aracaju tem um cartão mais Aracaju turista? Olha que legal, cara. Pois é, vamos destacar daqui a pouquinho, então, com o secretário Fábio Andrade, já que Aracaju foi essa vedete, podemos dizer assim, dos festejos juninos, do turismo, a gente viu, né, e você, né, Jéssica, estava aí na cobertura aí do São João da Record, muitos turistas, muitos sergipanos. É o início realmente de um trabalho muito bacana, né, de incorporar mais ainda o turismo nessa belíssima capital sergipana. Rapaz, você me fez lembrar, hein, Jéssica e Rosiano, só para a gente encerrar mesmo, eu infelizmente não estava aqui, se eu estivesse aqui eu teria visto. Olha só a comparação. Antônio Fagundes, um dos maiores atores da história da dramaturgia brasileira, da teledramaturgia e da dramaturgia, e a Cristiane Torlone, outros dois atores que compuseram também a peça, estiveram aqui. Tive o prazer de entrar nas redes sociais do Fagundes e da Cristiane Torlone, agradecendo a presença deles, entendeu? Nós estamos falando de Antônio Fagundes, a gente não está falando de Mamãe Falei, a gente está falando de Cristiane Torlone, a gente não está falando de Mamãe Falei. Eles se encantaram com essa cidade maravilhosa. Eu fiquei assim empolgado, fiquei feliz, vibrei, vendo o Fagundes mostrando a cidade, junto inclusive com o Fábio. Com o secretário, nosso querido Fábio, estava lá, eles conversando, e o Fafá, como chamam, né, o Antônio Fagundes. Ah, mas que cidade maravilhosa, que povo extraordinário, que gente educada, gentil, receptiva. Me interessam, Jéssica, você tem toda a razão, me interessam Cristiane Torlone e Antônio Fagundes. Não, Mamãe Falei. Você está entendendo como é que é? Olha o desnível, olha a sarjeta, Mamãe Falei, e o céu é infinito com Torlone e Fagundes. Pronto. Eles passearam aqui, foi lindo de ver. Coisa Fiquei linda. assim, meu Deus, por que eu não encontrei a Cristiane Torlone Eu também. na orla? Eu não estava aqui. Acredito. Aí você entrevistá-la muito bem. Meu Deus, Antônio por que Fagundes, eu não né? fui passear nos lagos? Por que eu não fui correr nos lagos para encontrar a Cristiane Torlone? E o mulher Antônio Fagundes, térrima. eterno galã, lindo, maravilhoso. Valeu, gente. Vamos nos ater a Fagundes e Torlone. Pronto. Boas notícias sempre, viu? Beijo, Abraço. Tchau. Tchau, Roseta. Tchau, Tchau, Jacinta. Não, gente. Eu tô com o Antônio Fagundes. Eu caminho com ele, eu sigo o cara. Eu tô com Cristiane Torlone, uma das maiores atrizes da história brasileira.